Olá, eu sou o José Eduardo, estamos trabalhando a disciplina Inteligência de Mercado e nesse bloco, nesse módulo, nessa videoaula, nós tratamos das ferramentas para a inteligência de mercado. Comentamos anteriormente que a inteligência de mercado, basicamente, ela é produzir a informação certa, no tempo certo, para as pessoas certas. Então, para nós fazermos isso, transformarmos dados e produzirmos as informações para os tomadores de decisões, nós precisamos de algumas ferramentas, Como que nós transformamos esses dados em conhecimentos? E existem várias dessas ferramentas, Algumas delas, nós listamos várias delas aqui, mas algumas delas a gente aprofunda, a gente trata, outras, umas são mais utilizadas, outras menos. Nós procuramos cobrir nesse modo especificamente as ferramentas mais utilizadas, mais normalmente utilizadas. E esse bloco, essa videoaula especialmente, ela é muito interessante para a nossa outra disciplina, planejamento estratégico, Porque lá, para a gente desenvolver o planejamento estratégico, nós lançamos mão, nós utilizamos muitas dessas ferramentas para produzir os estudos, as análises que nós queremos. Então, são várias delas e nós vamos tratar de algumas delas agora na sequência, tá? Então, algumas dessas ferramentas, nós temos ferramentas, algumas delas são ferramentas estatísticas, que são amplamente utilizadas. Nós temos outras ferramentas que não são exatamente ferramentas estatísticas, mas que os dados, que os números se adequam bem, se encaixam bem. Algumas dessas técnicas analíticas que nós temos, amplamente utilizada, uma delas é o LTV, ou Lifetime Value, que é mais ou menos assim, a grosso modo, qual que é o valor do cliente ao longo do tempo. Então, eu não penso no cliente em uma única transação, que o cliente está consumindo uma vez só. Eu penso no cliente ao longo do tempo, e se eu pensar no cliente ao longo do tempo, certamente eu irei pensar em estratégias diferentes de me relacionar com esse cliente ao longo do tempo. Então, é interessante a gente saber, ao longo do tempo, quanto que o cliente irá gerar de faturamento e já irá gerar de receita para a nossa empresa. Um outro conceito relevante é esse conceito de recência, frequência e valor. Nós, enquanto organização, nós temos a tendência de valorizar muito uma venda grande, uma venda maior. Mas é importante, o valor, sim, é importante, mas é importante a gente entender também, dentre os nossos consumidores, além do valor, com que frequência os clientes, de uma forma geral, eles consomem e eles compram. E qual foi a última vez, qual é a recência da última compra. Então, se nós levarmos em consideração essas três dimensões, é provável que nós possamos valorar ou entender os nossos clientes de uma forma diferente. E quando nós pensamos em técnicas estatísticas ou em modelagem preditiva, prescritiva, enfim, nós pensamos o quê? Nós podemos utilizar o quê? Desde coisas muito elementares, de estatística descritiva, que descreve os dados, qual que é o valor da venda média, então qual que é a média, qual que é o valor máximo, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor mediano. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente está falando de estatística descritiva. A gente pode usar modelos de regressão, multivariada, logística, para nós entendermos qual que é a probabilidade de um indivíduo comprar determinado valor, qual que é a probabilidade de ele pagar uma conta, um cartão de crédito ou não. Nós podemos utilizar análise de associação, por exemplo, qual produto vende com qual produto. Então, o produto A, quando eu vendo o produto A, 80% dos clientes que compram o produto A compram também o produto B. Então, a análise de associação pode ser utilizada nesse contexto. A segmentação de clientes, amplamente utilizada, e não existe uma única forma, de segmentar, mas a segmentação estatística é uma dessas formas. Árvore de decisão, redes neurais, aprendizagem de máquina. Então, são várias as técnicas preditivas ou técnicas estatísticas ou inteligência artificial aí que estão sendo utilizadas para prover estudos, prover informações, prover subsídios para o processo de tomada de decisão. Então, essas são algumas das técnicas analíticas que nós abordamos. Então, dentro das técnicas não exatamente estatísticas, nós temos outras diversas ferramentas, E conforme eu havia comentado no início, nós iremos comentar sobre algumas delas. Então, uma dessas ferramentas é conhecida por 5 Cs.
Então, nós temos o quê? Né? Nós temos colaboradores, clientes, concorrentes, então, né, e nós temos esse contexto, né, o que a gente chama aí de PESTEL, que é a análise do macroambiente, né? Então, político, econômico, social, tecnológico, as leis. Então, quando a gente está analisando esse macroambiente, a ideia disso é esse contexto PESTEL. E o CES, por causa das diferentes nomenclaturas que nós utilizamos: contexto, colaboradores, clientes, concorrentes e a corporation, as empresas, ok? Então, o próximo modelo que a gente vai ver, né, é o princípio Pareto, ou 80-20, né? Então, é extremamente útil isso aqui, quando a gente está analisando, por exemplo, clientes e faturamento, clientes e receita. Então, nesse exemplo que nós temos, nesse caso aqui, né, em um determinado período, é quase real, né, então a regra 80-20, nós observamos aqui que, na verdade, até menos do que isso, tá, que 15% dos clientes em um determinado período, eles eram responsáveis por 70% do faturamento de uma determinada organização, de um determinado segmento. Então, quando nós utilizamos esse tipo de ferramenta, é possível a gente entender, priorizar, e às vezes nós entendermos que até em determinados momentos nós estamos pagando, enquanto empresa, para atender determinados clientes. Há que se avaliar se vale a pena ou não, né? Não é só por causa do faturamento em si, da receita que o cliente gera para a minha organização, para a minha empresa, que eu vou optar por atendê-lo ou não. Mas há que se considerar, porque muitas vezes nós, enquanto organização, enquanto empresa, nós acabamos pagando para a gente atender determinados clientes. Então, essa curva de Pareto, esse princípio de Pareto, ele diz que 80%, por exemplo, dos clientes são 20% dos clientes são responsáveis por 80% do faturamento, 20% dos itens são responsáveis por 80% das vendas. Então, é mais ou menos essa lógica, o princípio aí de Pareto, essa regra 80-20. Seguindo, a matriz SWOT, a análise SWOT, nós tratamos muito dela lá na nossa disciplina lá de planejamento estratégico. Aqui a gente fala rapidamente que essa matriz SWOT, ela analisa o quê? Ela analisa o ambiente externo e o ambiente interno. Tá? Então, nós analisamos no ambiente externo, nós analisamos oportunidades e ameaças, e no ambiente interno nós analisamos pontos fortes e pontos fracos. Então, o que eu, organização, né, eu tenho de pontos fortes e tenho de pontos fracos, o que o ambiente me oferece de oportunidade e de ameaça. Então, da combinação de oportunidades e ameaças, de pontos fortes e pontos fracos, nós vamos desenvolver estratégias, né, nós vamos combinar essas duas dimensões e nós vamos desenvolver estratégias para cada uma dessas situações. Por exemplo, né, então, nós vamos, quando a gente tem oportunidades e eu tenho pontos fortes, nós vamos explorar isso ao máximo, né? Quando eu tenho pontos fracos, nós vamos minimizar. Quando eu tenho ameaça, a gente precisa de monitorar. Quando eu tenho pontos fracos, a gente precisa minimizar os pontos fracos. É essa a ideia, a lógica da matriz SWOT, tá? De uma forma geral. Essa outra ferramenta, que é a matriz BCG, ou matriz portfólio BCG, por causa da consultoria que desenvolveu, que propôs essa matriz, né, o Boston Consulting Group, ela também tem 4 dimensões, tem 4 quadrantes, mas ela trata de produto ou de unidades de negócio, e dentro de produto e unidade de negócio, então nós temos 4 quadrantes, né? Então, qual que é a minha participação relativa de mercado com o produto ou com a unidade de negócio, e qual que é a atratividade do negócio, do setor, da indústria que nós estamos atuando. É uma atratividade baixa ou é uma atratividade alta? Né? Então, a gente chama de vaca leiteira os produtos ou unidades de negócio que geram muita receita, muito caixa. Nós temos ali cachorro ou abacaxi, enfim, né, tem uma variação de nomenclatura, que são produtos que normalmente estão, ou unidades de negócio, em um setor de baixa atratividade e que ainda assim não me gera receita, não gera caixa, que nós temos que pensar. Nós temos criança-problema, o que é criança-problema? São produtos ou unidades de negócio que estão sendo desenvolvidos, que estão crescendo, que estão começando. Nós queremos que ele vire estrela, mas ele pode virar um abacaxi também, a gente não sabe exatamente o que essa criança-problema irá ser. Então, a gente usa essa matriz de portfólio para analisarmos produtos que nós trabalhamos, portfólio de produtos, ou portfólio de unidade de negócio.
Seguindo, uma outra matriz que nós temos, né, então são várias as ferramentas, são várias as possibilidades, a gente pode usar uma, duas, três, várias, algumas, então depende do contexto, da situação. Uma dessas matrizes, né, dessas ferramentas, é a matriz de crescimento mercado, produto, ou matriz ANSOF. ANSOF, porque o ANSOF é quem propôs essa matriz. Então também analisamos dois eixos, né, a taxa de crescimento do mercado e a minha atuação. Então, se eu atuo, né, o mercado que eu já atuo, ou um novo mercado, e se eu tenho produto, né, é o produto que eu já tenho desenvolvido ou é um produto que eu tenho que desenvolver. Então, a gente tem estratégia de penetração de mercado para o produto que eu já tenho, para o mercado que eu já atuo, estratégia de desenvolvimento de mercado para o produto que eu já tenho, para um novo mercado que eu quero levar esse produto, estratégia de desenvolvimento de produto, o mercado que eu já atuo, eu desenvolvo um novo produto para esse mercado, e a estratégia de diversificação, que eu vou desenvolver um novo produto para um novo mercado. Então, essa é a síntese da matriz de crescimento mercado-produto. Outra ferramenta é o ciclo de vida. Aqui a gente chama de áreas estratégicas ou de produtos, tá? De uma forma geral, né? Quando a gente está falando mais de plano de marketing, a gente usa isso muito para ciclo de vida de produto. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente fala muito de ciclo de vida das áreas estratégicas, né? Então, quando a gente fala de áreas estratégicas, então a gente tem pioneirismo, crescimento, maturidade, declínio. Quando a gente fala de produto, a gente fala de introdução, crescimento, maturidade, declínio também. Então varia, nós vamos analisar. Nós desenvolvemos, por exemplo, quando é de produto, nós desenvolvemos o produto, introduzimos o produto no mercado, esperamos que as vendas cresçam, que o faturamento cresça, esperamos que esse produto entre em um estágio de maturidade, que ele vai me gerar ao máximo de faturamento, de receita, de lucro possível, porque eu vou ter um faturamento alto e eu vou precisar investir, gastar pouco com esse produto, mas em um determinado momento esse produto irá entrar em declínio e há que se pensar, né, se nós começamos um novo ciclo de vida para ele ou se nós retiraremos esse produto de mercado, quanto que nós retiraremos. Então, são decisões que são tomadas, que precisam de ser tomadas. Seguindo, uma outra ferramenta é a matriz de atratividade da indústria versus forças de mercado. Então, é uma matriz que analisa o quê? A minha força, né, qual que é a minha força dentro do setor que eu atuo, dentro da empresa que eu atuo, e qual que é a atratividade do setor da indústria, né? Aqui, quando eu falo atratividade da indústria, eu estou falando de setor, né? Por exemplo, indústria bancária, indústria de telecomunicações, indústria do atacado distribuidor. Então, a indústria é o setor, tá? Esse termo indústria aí vem da tradução lá, vem do inglês de industry, né? Então, era para virar setor, mas ficou indústria. Então, nós temos, né, os dois eixos, nós temos a atratividade da indústria e nós temos a força do negócio. Então, eu, enquanto organização, enquanto empresa, eu posso ser fraco, a minha força é baixa, eu posso ter uma atuação média, ou eu posso ter ser forte nesse setor que eu atuo. Da mesma forma, o mercado, ele pode ser pouco atrativo, ter uma atratividade média, ou ser altamente atrativo. Então, para a combinação da atratividade da indústria, do setor que eu estou, e de quão forte ou fraco eu sou, nós iremos desenvolver, propor diferentes estratégias para cada um desses quadrantes que eu me localizar. Então, para isso, né, para a gente saber em qual quadrante e atratividade da indústria, nós precisamos, né, como todas as outras ferramentas, nós precisamos de dados, de base de dados, para nós usarmos de forma adequada essa ferramenta proposta, essa ferramenta de atratividade da indústria versus força do negócio. Aqui é o mesmo, né, nesse slide, é o mesmo conceito, é o mesmo conteúdo, só que aqui nós detalhamos um pouquinho mais ações, estratégias que poderiam ser desenvolvidas para cada um desses quadrantes, dessa caixa, né? Essa matriz também, tá? Alguns conhecem ela, aí da tradução, né? A gente usa bastante os termos em inglês, então ela é conhecida por 9 box, ou 9 caixas, tá? Por que que é? Porque nós temos aí, né, três níveis da dimensão força do negócio e 3 níveis da atratividade do mercado. Então, quando a gente faz esse cruzamento, nós produzimos 9 possibilidades. Então, essa matriz ela é bem utilizada em diversos contextos também aí. Às vezes, nós mudamos esses eixos, né? Nós usamos isso, por exemplo, na área de recursos humanos. Então, às vezes, nós vamos colocar produtividade do indivíduo versus potencial, né? Então, a gente pode utilizar essa matriz em diversos contextos, trocando aí os eixos que a gente está avaliando, que a gente está analisando. Seguindo,
Uma outra ferramenta que é bastante utilizada, que é muito utilizada, é esse modelo das 5 forças de Porter, tá? Então, esse modelo, né, por que são 5 forças? Porque nós analisamos 5 componentes, 5 elementos, tá? Eu, como banco, por exemplo, eu vou analisar quais são os concorrentes dentro do setor bancário, dentro da indústria. Então, nós temos eu, empresa, a minha empresa, eu, banco, e quem são os meus concorrentes. Em um setor, sempre existe a possibilidade de novos entrantes, de entrar outras empresas para competirem, o setor bancário, por exemplo, né? Está revolucionando, está modificando tudo a partir das fintechs, dos bancos digitais, então esse negócio está sendo todo modificado. Nós temos, né, de um lado, os fornecedores. Então, quem são os fornecedores, né? São poucos, são muitos? Qual é a força dos fornecedores? E do outro lado nós temos os compradores, os consumidores. Então, quem são? São poucos, são muitos, né? Tem capacidade de compra, tem capacidade de barganha, de negociação. E a quinta força é a ameaça de produtos ou serviços substitutos. O produto ou serviço que eu provejo hoje, que eu forneço, ele pode ser substituído, né? Alguém irá substituir, criar um novo produto para substituir esse produto que eu tenho. Então, esse modelo também é amplamente utilizado, né, em diversas situações, tanto sob a ótica de planejamento de marketing, quanto sob a ótica de planejamento estratégico de uma forma geral. Uma outra ferramenta extremamente utilizada, mas ela já é muito utilizada sob a ótica de implementação de estratégia ou de implementação dos planos de marketing, é o BSC, ou Balanced Scorecard, né? Então, nós temos em nível estratégico, o planejamento estratégico, em nível tático, o planejamento tático, e em nível operacional, o planejamento operacional. Então, quando nós usamos o BSC, é uma forma de nós acompanharmos, monitorarmos e garantirmos que as nossas estratégias planejadas, pensadas, elas estão sendo desenvolvidas. Seguindo, então, nós temos o quê, né? As estratégias, as ações e os resultados. Então, o BSC ele tenta prover, ele tenta fornecer esse tipo de solução. O que nós planejamos, o que nós estamos implementando, nós estamos alcançando, nós estamos seguindo. Então, existem softwares, inclusive, que implementam o fundamento, os conceitos do BSC. Tá? A gente pode utilizar software ou não. Utilizando software é sempre mais recomendado, é sempre mais eficiente e é sempre mais fácil. Essa aqui é a relação, né, do BSC com o planejamento estratégico de uma forma geral. Então, no planejamento estratégico, nós definimos missão, visão e estratégia, e aí nós utilizamos o BSC para implantarmos a estratégia que nós definimos, que nós selecionamos, e esperamos garantir os resultados da estratégia que nós pensamos. Então, garantir resultados para acionistas, para acionistas satisfeitos, os processos, os colaboradores, clientes. Então, o BSC é uma ferramenta para a implantação e o acompanhamento da estratégia. Seguindo, aqui são as 4 dimensões do BSC, né? A dimensão processos, dimensão aprendizado e crescimento, a dimensão processos internos, dimensão clientes e dimensão financeira. Para cada uma dessas dimensões, baseado no nosso planejamento estratégico, nós vamos definir objetivos, indicadores, as metas, né, e as iniciativas para nós alcançarmos as metas e os indicadores que nos levarão ao alcance dos objetivos. E uma outra ferramenta, né, essa já é mais nova, já é mais recente, e principalmente quando a gente fala de plano de negócio ou de um próprio planejamento de marketing, é a ferramenta Canvas. Né? Essa ferramenta Canvas, ela é baseada em 9 blocos, e esses 9 blocos, a gente utilizar a ferramenta Canvas, essa ferramenta é muito útil para a gente sintetizar, para a gente resumir um planejamento estratégico de uma forma geral. Tá? Em uma página, em um desenho, em uma folha, em uma página, nós conseguimos sintetizar, resumir o nosso planejamento estratégico. Então, essas 9 caixas são, né? Primeiro, nós temos que entender quem que nós atendemos, segmentos de clientes, como que nós vamos, qual que é a nossa proposta de valor para esse segmento que nós definimos, que nós escolhemos atender, como que nós vamos relacionar, quais canais nós vamos utilizar, quais atividades e recursos nós temos,
quanto que isso vai custar, quais são os parceiros e que receita que isso vai gerar para a gente. Então, é um modelo, é uma forma de sintetizar o nosso planejamento estratégico, é extremamente utilizado. Nós temos um exemplo, né, da Nespresso, né, o modelo Canvas da Nespresso, tá, ilustrando, né, cada uma dessas caixas que nós falamos. Vocês terão a oportunidade de ver isso e a gente vai explorar isso muito também nos nossos encontros síncronos como atividade, mas fica aí ilustrado para vocês o exemplo de uma aplicação disso. Assim, nós chegamos ao final dessa nossa videoaula, ao final desse módulo, né, dessas ferramentas. Falamos bastante delas lá no nosso módulo Planejamento Estratégico também. Aqui procuramos reforçar algumas, trazer algumas diferentes, lembrando que elas são extremamente úteis, versáteis e devem ser utilizadas em diversos contextos. Tá? Terminamos esse módulo. Os vejo na nossa próxima videoaula.